Revelações explosivas. A Pequena Casa na Pradaria. Não era tão inocente quanto parecia. Seja você um ávido seguidor de A Pequena Casa na Pradaria, desde sua exibição original, ou tenha descoberto o encanto de Laura Ingalls e sua família através de reprises, o retrato idílico da vida pioneira na tela pode não refletir a santidade capturada nos bastidores. Uma atriz que interpretou a esposa de Michael Landon revelou sem rodeios: as coisas não eram tão puras quanto pareciam. "Me and Andrew found Where Have You Been, Young Lady?" "You're late." "Huh? I asked you where you've been." "Well, I was trying to tell you." "Me and Andrew." "Fact is, you're late." Este diálogo, aparentemente inofensivo, abre uma cortina sobre segredos chocantes, realidades cruas escondidas por trás das imagens calorosas. Que escândalos chocantes existiram, e como as experiências fora da tela contrastaram com as narrativas comoventes do programa. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos. Cenas provocadoras e amizades inesperadas. Na tela, Laura Ingalls e Nellie Oleson eram retratadas como arqui-inimigas. No entanto, poucos sabem que, fora das câmeras, as atrizes Melissa Gilbert e Alison Arngreen eram, na verdade, as melhores amigas. Inclusive, Arngreen, que interpretou Nellie, e Steve Tracy, que interpretou Percival Dalton, o marido de Nellie, não paravam de provocar Melissa Gilbert com beijos apaixonados e dramáticos bem na frente dela. O mais surpreendente é que Steve Tracy era gay na vida real. A controversa relação de Nellie e Percival no programa foi explorada ao máximo para criar momentos provocadores para Laura. Enquanto isso, a vida amorosa romântica de Laura e Almanzo Wilder não foi tão picante quanto as ousadas demonstrações de afeto de Nellie e Percival. Essa insensibilidade cruel agonizou Melissa Gilbert, uma atriz jovem e inocente. A realidade sombria nos bastidores. Álcool e substâncias nocivas. É aterrorizante descobrir que muitos membros do elenco e da equipe de A Pequena Casa na Pradaria lutaram com vícios bastante perturbadores. A maioria desses vícios envolvia dependência química de álcool e substâncias nocivas. De acordo com relatos, a equipe terminava 2 caixas de 30 latas de cerveja Coors todos os dias. Alguns dias especialmente estressantes foram até apelidados de dias de 3 caixas. Nas memórias de Melissa Gilbert, Michael Landon, o ator principal e produtor do programa, foi revelado como um dos bebedores mais empedernidos do set. Ele começava o dia com um café batizado com licor e mantinha as bebidas fluindo durante o resto do dia. A maioria das pessoas no set não tinha ideia de quanto ele estava bebendo. Ele manteve isso em segredo, mas, eventualmente, a extensão total de seu alcoolismo tornou-se evidente. A verdadeira identidade de Michael Landon, uma estrela multidimensional. Michael Landon não foi apenas um ator talentoso, mas também uma pessoa cheia de mistérios. Poucos sabem que seu verdadeiro nome era Eugene Maurice Horowitz. Embora seu personagem no programa frequentemente promovesse uma mensagem cristã forte, na vida real, Landon era judeu. Ele não encontrou isso em conflito com sua identidade cultural ou suas crenças. Ele cresceu em Nova York e Nova Jersey. Seu pai, Eli Morris Horowitz, era judeu, enquanto sua mãe, Peggy O'Neill, era uma católica praticante. Mais tarde, ele foi citado dizendo que se identificava com a identidade cultural de seu pai, mas não se filiava pessoalmente a nenhuma crença religiosa em particular. Ele acreditava em Deus, mas só se identificava como judeu no sentido cultural. Outro fato fascinante sobre Landon é que seus cachos icônicos não eram naturais. Sua exuberante juba morena era, na verdade, graças a uma tintura. Sua cor de cabelo real era um castanho acinzentado opaco. Ele levava muito a sério a cor de seu cabelo e ia rotineiramente a um estilista profissional para fazer o trabalho de tingimento corretamente. Mesmo assim,
Quando ele começou a ter alguns cabelos grisalhos, as luzes do set e a luz solar natural faziam com que sua tintura assumisse um tom roxo peculiar. Os produtores tinham que chamar ajuda extra de coloristas profissionais para resolver o problema. Quebrando barreiras. Temas sérios, abordados no programa. Embora A Pequena Casa na Pradaria geralmente tivesse um tom bastante leve, de tempos em tempos abordava temas bastante arriscados e ousados. Esta foi uma era em que a televisão começava a quebrar os limites do que era considerado social e politicamente aceitável. Assédio sexual, vício em drogas, racismo, preconceito, adoção e deficiências tornaram-se tópicos frequentes de consideração para esta série pioneira. Muito poucos programas na época estavam dispostos a tocar nesses assuntos. Então, de certa forma, A Pequena Casa na Pradaria estava à frente de seu tempo. Questões familiares, dentro e fora do programa. No programa, Willie Olson, interpretado por Jonathan Gilbert, era o irmão mais novo de Nellie. No entanto, na vida real, ele era, na verdade, o irmão adotivo de Melissa Gilbert. Infelizmente, os dois atores não mantêm mais um bom relacionamento. Estas revelações demonstram que mesmo as histórias aparentemente mais puras e inocentes na tela podem esconder cantos inesperados e sombrios nos bastidores. A Pequena Casa na Pradaria não foi apenas um programa de televisão, mas um complexo tapeçaria da vida, tanto dentro quanto fora da tela. Revelações bombásticas dos bastidores de A Pequena Casa na Pradaria. Atritos constantes e romances secretos. A Pequena Casa na Pradaria é um ícone da simplicidade e do calor na tela, mas poucos sabem que, por trás das cenas comoventes, existia um mundo de turbulências, conflitos e segredos chocantes. Desde a tensa relação entre as jovens atrizes até os romances clandestinos no set, tudo será revelado a seguir. Quando as câmeras se desligaram, as rachaduras pós-Pequena Casa. Depois que A Pequena Casa na Pradaria chegou ao fim, a vida dos atores seguiu caminhos muito diferentes. Jonathan Gilbert, que interpretou Willie Olson, deixou os holofotes para seguir uma carreira acadêmica. Ele obteve seu MBA em finanças e atualmente trabalha como corretor de ações em Nova York. Enquanto isso, Melissa Gilbert, a atriz principal que deu vida a Laura Ingalls, continuou uma próspera carreira na atuação. Ela não foi apenas uma estrela da tela, mas também uma poderosa líder na indústria do entretenimento, servindo como presidente do Screen Actors Guild, Sindicato dos Atores, de 2001 a 2005. Em 2016, Melissa até causou alvoroço ao se candidatar a uma vaga na Câmara dos Representantes dos Estados pelo 8º Distrito Congressional de Michigan. Apesar de ser a suposta candidata democrata de seu distrito, ela foi forçada a se retirar da corrida devido a lesões sofridas em um acidente em 2012. A inimizade lendária entre Mary e Laura. 9 anos de tensão ininterrupta. Você consegue imaginar ter que trabalhar ao lado de alguém que você detesta por anos a fio? Para Melissa Sue Anderson, que interpretou Mary Ingalls, e Melissa Gilbert, que interpretou Laura Ingalls, essa foi a dura realidade. Desde que eram jovens atrizes, essas duas Melissas não se suportavam. A divisão entre elas se tornou tão intensa que ninguém no set queria lidar com elas. Essa rixa durou os 9 anos completos de duração da série. Imagine duas jovens retratadas como irmãs amorosas na tela, discutindo e brigando constantemente por quase uma década na vida real. É difícil de acreditar, mas essa é a dolorosa verdade por trás das cenas calorosas que tanto amamos. Walnut Grove, a cidade real. Por trás da lenda. Muitos fãs não sabem que Walnut Grove não é apenas um local fictício em A Pequena Casa na Pradaria, mas realmente existe. A família Ingalls no programa vivia em uma pequena fazenda perto da vila de Walnut Grove.
Laura Ingalls Wilder, a autora da série de livros semi-autobiográficos, na qual o programa foi baseado, viveu em Walnut Grove, Minnesota, por vários anos de sua infância. Embora grande parte de seus livros tenha sido baseada em outros locais também significativos para sua história. A verdadeira Walnut Grove foi fundada em 1874 e incorporada em 1879 e está localizada no condado de Redwood, Minnesota. A cidade é bastante pequena, com uma população de apenas 806 habitantes em 2019 e uma área de terra de 1 km², cerca de 2,59 km². Romances no Set e a Magia Irrepetível, A Pequena Casa na Pradaria, é um daqueles programas raros que nunca poderiam ser recriados. A química de seu elenco era impecável. O momento tocante de seus elementos temáticos parecia atingir o público no momento certo, e seu cenário na América rural deixava os espectadores com saudades de tempos mais simples. Há rumores de que um filme de remake possa estar em andamento, mas a produção parece ter esfriado nos últimos anos, e talvez isso seja o melhor. A série A Pequena Casa foi escrita por Laura Ingalls Wilder, que a concebeu como um drama histórico para representar sua infância no Centro-Oeste. Ela viveu lá entre 1870 e 1894 quando criança. Os Estados Unidos compraram grande parte do Centro-Oeste da França em 1803, em um evento conhecido como a Compra da Louisiana. No entanto, grande parte dessa terra não havia sido mapeada pelos americanos e permaneceu desocupada por algum tempo. A prática de homesteading, colonização, tornou-se popular quando as famílias se mudaram para o grande desconhecido e construíram casas na terra. Os pioneiros se concentraram inteiramente na autossuficiência e construíram suas próprias casas, cultivaram sua própria comida e, às vezes, até produziam suas próprias roupas. Embora o governo do Suaprilitypo tenha romantizado esse estilo de vida para incentivar os cidadãos a começarem a se estabelecer no Centro-Oeste, era uma forma de vida difícil. Laura Ingalls Wilder e sua família se estabeleceram no Kansas quando ela tinha apenas 3 anos e enfrentaram muitas dificuldades. No entanto, Laura aprendeu muitas coisas ao crescer e isso a inspirou a escrever uma série de livros mais tarde na vida. A série de livros tornou-se imensamente popular em toda a América. Foi tão popular que um homem chamado Ed Friendly foi inspirado a criar uma série de televisão baseada nos livros. Depois de obter os direitos dos livros, ele não perdeu tempo em produzir a série. A Pequena Casa na Pradaria foi ao ar em 11 de setembro de 1974 e terminou após 8 temporadas em 10 de março de 1982. Uma versão ligeiramente diferente da série chamada Little House New Beginnings foi ao ar no ano seguinte. A série era uma das favoritas da família nas casas de toda a América, porque as pessoas adoravam aprender como era a vida durante a era dos pioneiros. Mesmo hoje, crianças e adultos adoram a série. Grande parte do sucesso do programa é devido aos talentosos membros do elenco. A amizade turbulenta entre Melissa Gilbert e Michael Landon. Melissa Gilbert interpretou a estrela da série, Laura Ingalls, enquanto Michael Landon interpretou Pa Ingalls. Quando Melissa tinha apenas 11 anos, seu pai adotivo tirou a própria vida. Embora na época ela tenha sido informada de que ele havia sofrido um derrame, como resultado, Melissa sentiu que lhe faltava uma figura paterna. No entanto, uma vez que ela foi escalada para interpretar Laura Ingalls, ela descobriu que admirava muito Michael Landon. Os dois se tornaram incrivelmente próximos, e Michael Landon até disse a ela que a amava como a uma filha. Eles se envolveram em todo tipo de travessuras quando a equipe de filmagem não estava gravando. No entanto, o relacionamento deles depois piorou. Divórcio chocante, amizades inesperadas e um primeiro beijo sob pressão.
A série A Pequena Casa na Pradaria tocou o coração de milhões de espectadores com suas histórias calorosas de amor familiar e a vida simples na pradaria. No entanto, por trás das câmeras, um mundo cheio de dramas pessoais, relacionamentos complexos e até segredos profundos se desenrolou. Junte-se a nós para descobrir as histórias que nunca foram contadas na tela. A relação turbulenta entre Michael Landon e Melissa Gilbert. Do afeto paternal à dolorosa traição. Michael Landon, o amado pai da família Ingalls na tela, estabeleceu uma relação quase paterna com Melissa Gilbert, a atriz que interpretou Laura. No entanto, essa relação enfrentou um teste imenso quando Michael Landon decidiu divorciar-se de sua esposa para perseguir um interesse romântico no set com Cindy Clerico, uma maquiadora. Para Melissa, cujos pais haviam se divorciado quando ela tinha apenas 8 anos, a decisão de Michael foi um golpe devastador. Ela se sentiu profundamente traída e tão irritada com ele que cortou todo o contato. Essa ruptura durou algum tempo, mas o destino os uniu novamente. Quando Michael foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio avançado, Melissa deixou de lado todo o ressentimento para se reconciliar com ele. Após sua morte, em memória do homem que foi uma figura paterna em sua vida, ela até nomeou um de seus filhos Michael. Uma história cheia de tragédia, mas também imbuída de humanidade, que mostra quão complexas e profundas eram as relações neste set lendário. Duas rivais juradas na tela, melhores amigas na vida real. Na tela, Laura Ingalls, Melissa Gilbert e Nellie Oleson, Alison Arngrim. Eram duas personagens intensamente antagônicas, sempre discutindo e tentando irritar uma a outra. A rivalidade entre as famílias Ingalls e Oleson foi um dos pontos altos dramáticos da série. Em particular, Laura e Nellie tinham uma inimizade lendária, que fazia com que os espectadores odiassem com paixão a astuta Nellie. No entanto, a verdade na vida real era completamente o oposto. Embora ambas as atrizes fossem excelentes ao retratar a animosidade entre si para a câmera, Melissa Gilbert e Alison Arngrim eram as melhores amigas. Elas passavam muito tempo juntas quando não estavam ocupadas trabalhando, se metiam em todo tipo de travessuras loucas e até tinham festas do pijama na casa uma da outra. Surpreendentemente, as duas jovens atrizes que eram tão boas amigas puderam atuar de forma tão horrível uma com a outra na tela. Embora fossem jovens, suas atuações continuam sendo um verdadeiro testemunho de seu talento. O estressante. Primeiro beijo e as brincadeiras inocentes dos colegas de elenco. A pressão de interpretar cenas românticas na tela sempre é um desafio para os jovens atores, especialmente naquela época. Melissa Gilbert enfrentou uma situação particularmente desconfortável quando tinha apenas 15 anos e teve que filmar seu primeiro beijo na tela, que também foi seu primeiro beijo na vida real. Na série, a personagem de Melissa, Laura, se casa com Almanzo Wilder, interpretado por Dean Butler, de 23 anos. A diferença de idade tornou a experiência muito estressante para Melissa, que se sentia desconfortável ao beijar alguém muito mais velho. Sem saber como lidar com a situação, ela recorreu a Michael Landon, um amigo próximo e figura paterna, que também atuava como diretor do programa. Compreendendo seu desconforto, Landon levou suas preocupações a sério e apresentou o problema aos produtores. Felizmente, eles foram receptivos aos sentimentos de Melissa e decidiram ajustar a cena, substituindo o beijo por um simples beijo na bochecha. No entanto, nem todos entenderam e respeitaram a inocência de Melissa. Alguns de seus colegas de elenco e amigos transformaram isso em piada. Alison Arngrim, Nellie e Steve Tracy Percival, dois bons amigos de Melissa, decidiram exagerar seu romance tanto na tela quanto nos bastidores apenas para incomodar a pobre Melissa. Eles se envolveram em brincadeiras,
sessões de beijos apaixonados para fazê-la se sentir desconfortável. Claro, tudo era de boa fé, embora Melissa provavelmente tenha se sentido bastante envergonhada. Ironicamente, enquanto Steve Tracy e Alison Arngrim não tiveram problemas em fingir estar loucamente apaixonados, a situação na vida real não poderia estar mais longe da verdade. Embora fossem grandes amigos, Steve Tracy era gay e qualquer possibilidade de um romance no set com Alison estava fora de questão. Relações gélidas. Nem todos eram amigos no set. Enquanto Melissa Gilbert e Alison Arngrim eram as melhores amigas nos bastidores, não se podia esperar que todos se dessem tão bem. Embora todos os atores pudessem deixar de lado suas diferenças em prol do programa, ainda havia algumas tensões quando as câmeras não estavam filmando. Melissa Sue Anderson, que interpretou Mary Ingalls, a irmã mais velha de Laura, Melissa Gilbert, é um exemplo clássico. Embora os dois personagens parecessem bastante próximos no programa, eles não se davam bem de forma alguma nos bastidores. Embora ninguém saiba a razão exata da inimizade, as diferenças que as duas atrizes tinham eram profundas. Mesmo anos depois que o programa terminou, nenhuma das atrizes estava disposta a estender a mão em nome da amizade. Melissa Gilbert explicou sua aversão a Melissa Sue Anderson em Prairie Tale, onde explicou que ela era fria e mimada. No entanto, nunca obtivemos o lado da história de Melissa Sue Anderson. Então, a verdadeira razão por trás da inimizade pode permanecer um mistério para sempre. Embora Melissa Gilbert e Melissa Sue Anderson tivessem a aversão mais pronunciada uma pela outra, Melissa Gilbert não estava sozinha em seus sentimentos. Outros membros do elenco supostamente anunciaram que Melissa Sue Anderson era glacial com eles. No entanto, alguns especularam que, devido à mãe protetora de Melissa Sue Anderson e sua criação protegida, ela pode não ter aprendido a se comportar de maneira amigável com os outros. Essas histórias demonstram que, mesmo em um programa que transmitia uma mensagem de amor e união, existiam facetas desafiadoras e relacionamentos inesperadamente complexos. As brincadeiras de Michael Landon, um final controversos e erros divertidos. Embora A Pequena Casa na Pradaria sempre evoque imagens de uma vida simples e cheia de amor. Poucos sabem que, por trás das câmeras, existia um mundo cheio de surpresas, relações complexas e até erros divertidos. Junte-se a nós para descobrir essas histórias fascinantes, a verdadeira irmandade e as rupturas inesperadas. Em A Pequena Casa na Pradaria, Willie Olson, interpretado por Jonathan Gilbert, era o irmão de Nellie, mas poucos sabem que, na vida real, Jonathan Gilbert e Melissa Gilbert, Laura Ingalls, não só compartilhavam o mesmo sobrenome, mas eram irmãos adotivos. Sua estreita relação desde a infância trouxe uma camada especial de significado para as cenas familiares no programa. No entanto, infelizmente, como Melissa Gilbert revelou em sua autobiografia, os dois irmãos foram se distanciando com o tempo depois que a série terminou. Embora tenham tido uma infância inseparável, mesmo as relações mais próximas podem desaparecer. Apesar de tudo, ainda há esperança de que um dia Jonathan e Melissa possam reencontrar a proximidade que tiveram quando atuavam juntos na pradaria de Walnut Grove. O final controverso e o papel decisivo de Michael Landon, A Pequena Casa na Pradaria, retratou fielmente a vida da família Ingalls em Walnut Grove, Minnesota. Embora com um tom otimista, muitos episódios não hesitaram em abordar temas difíceis como pobreza, divórcio, vício, abuso e alcoolismo. No entanto, o que continua sendo um tópico de discussão acalorada entre os fãs até hoje é o controverso final da série. Muitos ainda se perguntam por que um programa tão bem-sucedido como A Pequena Casa na Pradaria foi cancelado. Michael Landon, não apenas o ator principal, mas também diretor, escritor e produtor do programa,
explicou em detalhes a razão por trás dessa decisão abrupta. Michael Landon teve uma participação crucial na direção de A Pequena Casa na Pradaria. Com 14 anos de experiência como estrela de televisão no faroeste Bonanza, ao lado de atores de caráter como Lauren Green e Dan Blocker, ele já era um rosto familiar quando foi contratado pelo produtor da NBC, Ed Friendly. Ele não apenas iria estrelar, mas também dirigir o piloto de 1974 deste drama familiar ambientado na Minnesota dos anos 1800. Michael Landon interpretou Charles Ingalls, o patriarca da família. Sua participação foi tão substancial que ele fez parte de quase todos os episódios nas primeiras 8 temporadas. Landon estrelou e produziu as primeiras 8 temporadas antes de passar completamente para os bastidores na última, que viu uma nova família se mudar para a pequena casa e Laura de Melissa Gilbert, agora casada, se tornar a personagem principal. Esta última temporada foi renomeada como Little House, a nova iniciativa. Landon dirigiu 90 de 204 episódios. Ele até mesmo criou o enredo para o piloto inicial de 2 horas e o episódio final. De acordo com Alison Arngrim, que interpretou a travessa e mimada Nellie Olson no programa, o estilo de direção de Michael Landon era único. Lamentavelmente, ele teve um final trágico quando morreu de câncer de pâncreas aos 54 anos. Ele era conhecido por ser uma pessoa carismática e extremamente acolhedora no set de A Pequena Casa na Pradaria. Michael agiu como uma figura paterna para Melissa Sue Anderson, Mary Ingalls, e Melissa Gilbert, Laura Ingalls, que interpretaram suas filhas. Alison Arngrim se abriu para Megyn Kelly em uma entrevista de 2018 no programa Today Show, falando sobre as brincadeiras habituais de Michael Landon. Ela o elogiou por seu caloroso senso de humor e contou a história de como Landon uma vez recebeu uma atriz convidada no set de A Pequena Casa de uma maneira muito particular. Os erros mais divertidos do show que ninguém notou. Embora muito amada, A Pequena Casa na Pradaria não ficou isenta de momentos engraçados que fazem os espectadores rirem ao assisti-la novamente. Um dos erros mais hilários é a óbvia, pelo menos em retrospecto, inconsistência da gravidez de Laura. De acordo com Melissa Gilbert e Lenny Parker, que administra um site de fãs, Laura ficou grávida por um longo período, totalizando pouco mais de 1 ano. Ela anunciou pela primeira vez sua gravidez em uma estação quente, mas no verão seguinte, ela ainda estava esperando. Outro descuido hilário é a aparição do Coronel Sanders, o fundador do Kentucky Fried Chicken, em um episódio da 8ª temporada intitulado Onda do Futuro. Neste episódio, o restaurante de Nellie é transformado em uma franquia chamada Sra. Sullivan. Mas ela logo se arrepende e tenta sair do contrato. Charles e Nellie a ajudam abrindo um restaurante concorrente. O Coronel Sanders então oferece a Harriet um acordo para abrir sua própria franquia de frango. Mas isso é um anacronismo evidente, porque o Coronel Sanders só nasceu em 1890 e o Kentucky Fried Chicken não foi fundado até 1952. E caso você tenha esquecido, a série deveria se passar nas décadas de 1870 e 1880. Em um episódio intitulado A Odisseia da 5ª temporada, um momento intenso se desenrola quando um agressor desconhecido tenta jogar Albert de um trem em movimento. Mas em meio à cena emocionante, surge um erro divertido. Os espectadores com olhos aguçados podem notar uma visão peculiar. Um manequim, em vez de uma pessoa viva, é jogado do trem, caindo elegantemente na grama. Essas histórias demonstram que, embora A Pequena Casa na Pradaria possa ter tido pequenas imperfeições ou tragédias pessoais, seu encanto e apelo perduram no tempo. Em parte, também graças a esses fascinantes momentos de bastidores.
Das brincadeiras chocantes de Michael Landon ao final controverso e erros atemporais, A Pequena Casa na Pradaria, a série que marcou profundamente o coração de milhões de espectadores em todo o mundo com sua imagem acolhedora da família Ingalls e a vida simples no meio-oeste americano, na verdade esconde inúmeras histórias de bastidores cheias de surpresas, brincadeiras maliciosas que te deixarão pasmo e até mesmo erros na filmagem que até hoje geram debate. Junte-se a nós para desvendar um lado completamente diferente desta lenda televisiva. Quando o set virou parque de diversões, as brincadeiras únicas de Michael Landon. Enquanto a série se focava em valores morais e laços familiares, a atmosfera no set de A Pequena Casa na Pradaria frequentemente era repleta de risadas e travessuras. E o mentor dessas pegadinhas não era outro senão o talentoso Michael Landon, o respeitável pai Charles Ingalls. Como Rachel Greenbush, a atriz que interpretou a irmã mais nova dos Ingalls, Carrie, revelou em uma entrevista há vários anos com um brilho travesso nos olhos, Landon era um grande brincalhão. A dupla travessa de Greenbush e sua irmã na tela, Melissa Gilbert, Laura Ingalls, se aventuravam até o riacho durante os intervalos, embarcando em escapadas de caça a sapos com seus pequenos amigos anfíbios a reboque. Depois, elas voltavam para o set para entregar suas surpresas escorregadias a Landon. E aqui está o clímax da farsa. Em um ato de engano alegre, Landon pegava os anfíbios desavisados e os colocava na boca. Com um sorriso malicioso, ele se aproximava de seus colegas de elenco e membros da equipe e de repente abria a boca, permitindo que o sapo saltasse e causando ataques de pânico e risadas incontroláveis entre aqueles ao seu redor. Essas brincadeiras únicas se tornaram uma lenda, mostrando um Michael Landon muito diferente da imagem séria na tela. Erros surpreendentes e a história mágica de Albert. Por trás da perfeição de cada quadro, os espectadores mais astutos ainda podiam detectar pequenos mas notáveis erros. Um deles é a presença de galhos barulhentos fora da janela do andar superior, ao lado da cama das meninas, em pelo menos 2 episódios, O Monstro de Walnut Grove e A Caixa de Música. Esses galhos eram vistos e ouvidos se movendo e farfalhando como se houvesse um vento forte lá fora, mas em nenhuma outra cena do programa havia uma árvore perto da casa. Isso é provavelmente o resultado do uso de imagens de arquivo ou um efeito sonoro para criar alguma atmosfera. Um erro curioso que alguns fãs observadores notaram é a colcha da família que parece magicamente mudar de lugar. Ela pode ser vista na cama dos Oleson, na cama dos pais de Charles e até na cama de outros personagens ao longo da série. A colcha é principalmente branca com pequenos blocos formando um desenho semelhante à colcha de anel de casamento duplo. Outras colchas também aparecem em locais diferentes, sugerindo que o programa reutilizava alguns adereços e figurinos. Moda anacrônica e a obsessão dos fãs por Albert. Um erro comum que afeta muitos programas históricos é o anacronismo de roupas e penteados. Alguns personagens de A Pequena Casa na Pradaria usam roupas ou têm penteados que não são apropriados para as décadas de 1870 e 1880. Por exemplo, em alguns episódios, Caroline, mãe de Laura, pode ser vista usando um sutiã, que não foi inventado até 1912. Além disso, algumas das mulheres têm permanentes para-cachos que são mais típicos da década de 1970 do que de 1880. Até a própria Melissa Gilbert reconhece que seu cabelo era muitas vezes muito longo e muito moderno para sua personagem. Mas há um caso particular que tem obcecado os fãs de A Pequena Casa na Pradaria por anos. Um usuário do Reddit chamado Gorosaurus Rex compartilhou sobre seu personagem favorito de todos os tempos, Albert, e destacou uma inconsistência desconcertante no filme feito para a TV.
A história implicava que Albert encontrou sua morte, mas em outro episódio foi afirmado que ele cresceu e se tornou o estimado médico de Walnut Grove. Essa discrepância sempre incomodou os fãs, incluindo Gorosaurus Rex. Em uma surpreendente e significativa surpresa de aniversário que o namorado de Gorosaurus Rex organizou, Melissa Gilbert, Laura Ingalls, enviou uma mensagem de vídeo personalizada, abordando a confusão de continuidade e fornecendo sua própria explicação. Em sua resposta, Gilbert reconheceu a situação desconcertante e compartilhou uma deliciosa explicação irônica e cheia de humor. Na época, ninguém parecia se preocupar com as histórias contraditórias, e Gilbert sugeriu humoristicamente sua própria reviravolta imaginativa. Ela propôs que Albert realmente encontrou seu destino no filme, mas em uma reviravolta caprichosa, ele retornou à cidade como um zumbi. Sim, um médico zumbi que serviu Walnut Grove. Uma explicação tão inesperada quanto chocante que mostra a criatividade e o humor da própria Melissa Gilbert. Um erro atemporal no grande final. No grandioso final de A Pequena Casa na Pradaria, apropriadamente intitulado O Último Adeus, um notável erro de continuidade chama a atenção do observador. O episódio se passa em 1901, mais de uma década após os eventos retratados na última temporada. Logicamente falando, a maioria dos adultos que apareceram nas primeiras temporadas já deveria ter chegado aos seus 60 e 70 anos a essa altura. De fato, o Charles Ingalls da vida real, infelizmente, faleceu apenas um ano depois, em 1902. Além disso, as crianças que apareceram nas últimas temporadas, incluindo Carrie, Jenny, Nancy, James e Cassandra, deveriam ter crescido e se tornado jovens adultos durante esse tempo. No entanto, curiosamente, ninguém no programa parece ter envelhecido significativamente. É como se o tempo tivesse parado, congelando os personagens em um estado perpétuo de juventude. A inconsistência é particularmente evidente quando consideramos a narração de Laura na estreia da 9ª temporada, quando ela menciona que é a primavera de 1887, um total de 14 anos antes dos eventos de O Último Adeus. Essas revelações demonstram que, embora A Pequena Casa na Pradaria possa ter tido pequenas imperfeições ou tragédias pessoais, seu encanto e apelo perduram no tempo, em parte também graças a esses fascinantes momentos de bastidores. O início doloroso de Michael Landon e quem foi a estrela mais rica de A Pequena Casa. Após a série, A Pequena Casa na Pradaria é um símbolo de calor familiar e amor. No entanto, por trás do brilho da série, as vidas das estrelas que a tornaram uma lenda escondem muitos segredos, desde a trágica infância de Michael Landon até a questão espinhosa de quem realmente ganhou mais dinheiro depois que as câmeras pararam de rodar. Vamos descobrir juntos Michael Landon, a trágica infância de uma lenda. Embora na tela, Charles Ingalls, Michael Landon, sempre tenha sido um pai forte, caloroso e um pilar inabalável para sua família, poucos sabem que a vida real de Michael Landon foi uma série de desafios e sofrimentos desde muito jovem. Ele nasceu como Eugene Maurice Horowitz em 31 de outubro de 1936 em Forest Hills, um bairro de Queens, Nova York. Em 1941, quando Landon tinha 4 anos, ele e sua família se mudaram para Collingswood, Nova Jersey, onde ele cresceu e celebrou seu bar mitzvah no templo Beth Shalom. A infância de Landon foi marcada pela preocupação constante com as repetidas tentativas de sua mãe de tirar a própria vida. Foi relatado que durante umas férias em família na praia, sua mãe tentou se afogar, mas Landon a resgatou. O estresse excessivo das tentativas de sua mãe fez com que Landon lutasse contra o problema infantil de enurese noturna, o que foi relatado na biografia não autorizada Michael Landon, Seu Triunfo e Tragédia.
Ainda mais doloroso, sua mãe chegava a pendurar seus lençóis molhados do lado de fora de sua janela para que todos vissem. Um ato cruel que deixou uma profunda impressão no jovem Landon. Essas experiências moldaram parte da pessoa que Michael Landon foi. Um homem forte, mas também profundamente ferido, que sempre procurou esconder as cicatrizes de seu passado. Quem foi a estrela mais rica de A Pequena Casa, depois que o show terminou? A pergunta sobre a fortuna e o sucesso financeiro das estrelas depois que A Pequena Casa na Pradaria chegou ao fim sempre foi um tema fascinante. De acordo com estimativas de janeiro de 2023, o patrimônio líquido de Michael Landon foi estimado em US$ 1 milhão. No entanto, o surpreendente é que ele deixou entre 8 e 10 milhões de dólares americanos para cada um de seus 9 filhos. A revista People revelou que Michael Landon Jr., seu filho, se tornou um produtor e diretor de sucesso. Landon cuidadosamente providenciou para que cada um de seus filhos recebesse uma herança substancial e desencorajou qualquer disputa entre eles. Claramente, embora ele tivesse apenas US$ 1 milhão na época, a verdadeira riqueza que ele deixou para seus filhos foi imensa, mostrando a visão e o amor ilimitado deste pai. Karen Grazel, que interpretou Caroline Ingalls, a mãe de 3 filhas no programa, também encontrou sucesso na esfera da atuação após A Pequena Casa. Ela estrelou produções como A Guerra de Harry e Wyatt Earp. Atualmente, ela ainda está envolvida na indústria cinematográfica. No entanto, seu patrimônio líquido não é tão grande quanto o de outras estrelas da televisão de Hollywood, chegando a cerca de US$ 500 mil. Melissa Gilbert, a estrela principal do programa, possui um patrimônio líquido estimado em US$ 500 mil. Além de sua célebre carreira de atriz, a jornada financeira de Gilbert foi marcada por triunfos e tribulações, oferecendo uma perspectiva matizada sobre fama, fortuna e resiliência pessoal. Em uma surpreendente reviravolta dos acontecimentos, Gilbert se aventurou na política em 2016, concorrendo como candidata democrata pelo 8º Distrito Congressional de Michigan. Apesar de enfrentar desafios de saúde que levaram à suspensão de sua campanha, a incursão de Gilbert no serviço público sublinhou seu compromisso com o engajamento cívico e a advocacia além do reino do entretenimento. Por outro lado, relatórios estimam que Lindsay e Sydney Greenbush, que interpretaram Carrie Ingalls, têm um patrimônio líquido combinado entre US$ 1 milhão e 5 milhões de dólares americanos. No entanto, entre todos eles, Michael Landon valia muito mais do que qualquer um de seus colegas de elenco de A Pequena Casa, no momento de sua morte, em 1991. Embora o valor de US$ 1 milhão possa parecer modesto em comparação com as estrelas de hoje, com a influência e a enorme herança que ele deixou, Michael Landon continua sendo a estrela mais rica, não apenas em dinheiro, mas também no legado que construiu. Obrigado por assistir, certifique-se de se inscrever em nosso canal e confira outro de nossos vídeos interessantes antes de sair.